Papa Francisco veio mudar a Igreja ou até mesmo a dimensão religiosa, de alguma forma? Eu penso que ele quer mudar, pelo menos parece-me claro que o seu discurso, os seus gestos implicam de alguma forma um desejo claro de mudança. Não sei se pode falar mesmo de um desejo reformista. Houve claramente uma mudança de clima, digamos, de relação da Igreja com o meio social envolvente, mas eu penso que ainda é muito escasso o que podemos dizer sobre os itinerários dessa mudança. Parece-me claro que, como sempre, a Igreja Católica teve dinâmicas internas dentro de si que vêem alguns problemas de formas diversas. Isso não é novo na história da Igreja, obviamente. E, porventura, nas últimas décadas, nos últimos 20 anos em particular, eu penso que cresceu uma certa clivagem dentro do espaço católico entre aqueles que veem alguns dos aspectos que neste momento são mais fraturantes ou, se quiser, que se traduzem como uma espécie de quase muro no diálogo com certas pessoas ou populações nas sociedades, em particular, enfim, no espaço do Atlântico Norte. Portanto, estas sociedades que historicamente fizeram, enfim, um percurso dentro da cristandade, digamos. E, portanto, eu acho que ele percebeu essa clivagem e está a procurar encontrar lugares de consenso fundamental, lugares onde seja possível, de facto, ultrapassar a clivagem, porque aquilo que me parece claro é que hoje se fala de coisas de que não se falava há uns anos atrás, não é? E, portanto, o facto desses problemas serem lugares de discernimento pastoral, serem lugares de discussão, mesmo sem sabermos se, eventualmente, haverá alterações relativas a alguns procedimentos que a Igreja tem tido em relação a esses problemas, o facto de se estar a falar neles implica necessariamente esse desejo de ultrapassar a clivagem, de ultrapassar uma espécie de dissensão silenciosa que, porventura, penso eu, se podia encontrar há alguns anos atrás. Neste momento, e a propósito do que me falou agora, decorre o Sínodo da Família. O que é que acha que os cristãos podem esperar neste Sínodo? Olha, é difícil dizer, precisamente porque talvez este sínodo será o primeiro lugar onde vamos ser confrontados com algum resultado no que é a possibilidade de ultrapassagem dessas tais clivagens que existem no interior do tecido católico. Eu diria que, de uma forma geral, este sínodo desencadeou algo de diferente, logo na sua preparação. O facto de se ter optado por uma auscultação em termos um pouco diversos daqueles que foram usados antes, mesmo, eu diria, não tendo corrido muito bem sob o ponto de vista orgânico, ou seja, não me pareceu que tivesse havido muita eficácia na forma como isso foi implementado, mas aconteceu uma coisa muito interessante, que é muitos católicos tiveram a percepção de que, de facto, a sua palavra poderia importar, que a sua própria vida, a sua própria experiência poderia importar. E essa atitude, a meu ver, ou esse dispositivo, mesmo se eventualmente precário, teve esse valor importante, que eventualmente predispõe também agora as pessoas para uma atenção, a meu ver, nova para os resultados deste sínodo. Falar da família é falar de uma realidade central na nossa experiência, é falar de uma realidade que não tem muitos interlocutores nas nossas sociedades. Se reparar, as famílias não são facilmente, como tal, enquanto famílias, não são facilmente interlocutores das instituições nas nossas sociedades. O Estado, por exemplo, trata-nos sempre como se fôssemos simplesmente indivíduos. Não dialoga connosco nessa dimensão, como se fôssemos, de facto, famílias.
E, pastoralmente, a Igreja Católica, mesmo se de facto o seu discurso público é um discurso que valoriza extraordinariamente o papel das famílias na sociedade, para mim não é claro que os dinamismos pastorais preponderantes, por exemplo nas paróquias, sejam facilitadores de um reconhecimento das famílias como tal. As palavras que são dirigidas, as ações que são desencadeadas, em muitos casos não têm como direção a família como tal, e a família como tal é como ela existe, não é a família ideal, é a família como ela existe. Mas em muitos casos a própria linguagem pastoral, os dinamismos pastorais, interiorizam esse paradigma moderno da individualização, não é? E até, a meu ver, retiram alguma importância que a experiência religiosa familiar poderia ter no diálogo pastoral. Se, por exemplo, uma família se apresentar a uma paróquia dizendo que quer batizar, enfim, o seu filho, a sua filha, porque isso é uma tradição familiar, isso será visto como uma razão insuficiente, uma razão que se calhar é preciso ultrapassar, sem se procurar descobrir que se calhar esse é um lugar, é um elo muito importante para estabelecer uma relação com a própria família enquanto tal. E acha que a Igreja de agora está a começar a adaptar-se a esses contextos? Acha que poderão vir daí mudanças que ajudem a esses contextos? Pois, eu não sei se isso vai acontecer, sei que essa é uma das oportunidades da Igreja Católica e de outras igrejas, ou seja, nas nossas sociedades não há de facto muitos contextos de diálogo privilegiado com a família na sua identidade própria. E a mim parece-me que, de facto, as igrejas têm um capital muito interessante. E seria importante que, nas próprias lógicas pastorais, as famílias pudessem ser interlocutores como tal, na sua lógica familiar, que é uma lógica que, às vezes, em que, se calhar, nem todos são católicos. Por exemplo, se calhar o pai ou a mãe têm posições diferentes quanto a isso. Mas a relação pastoral tem que ser uma relação com eles como família. E, portanto, tem que considerar, nesse caso, aquele que não é católico ou é não crente, também como um interlocutor. E isso, de facto, penso que não tem sido suficientemente pensado em algumas das lógicas pastorais mais preponderantes. E falando de interlocutores e de diálogo, isso leva a uma última questão, peço desculpa, que penso ser muito pertinente. Quão importante é a comunicação institucional religiosa? Bom, a comunicação é importante em todas as instituições, nas religiosas também, obviamente. Quer dizer, a forma de se estar hoje, de fazer parte das culturas visuais que nos descrevem, será certamente decisiva. Eu aí só colocava um ponto de reflexão, que é: a comunicação não é a mesma coisa que a transmissão. A comunicação crente não vai disfarçar as dificuldades que teremos no plano da transmissão crente. Não vai compensar. Não é? Ela é decisiva, a meu ver, a comunicação, mas repare, eu diria que, mesmo assim, com algumas dificuldades, as igrejas, de uma forma geral, em particular a Igreja Católica, têm acompanhado as sucessivas médias-esferas da nossa cultura, não é? Tem estado presente nos diferentes circuitos de comunicação, às vezes até de uma forma, com uma reação, eu diria, bastante rápida. Só que essa comunicação vence sobretudo o quê? Vence o espaço. Permite que a mensagem esteja nos mais diversos lugares, nos mais diversos contextos. Mas a principal dificuldade que enfrentam as igrejas hoje é vencer o tempo. É encontrar uma lógica de transmissão que ultrapasse esta erosão intergeracional que, de facto, desde os anos 60 não tem encontrado nenhuma forma de ser ultrapassada.
E, portanto, a mim parece-me isso decisivo. Penso é que, por vezes, olha-se para esse plano da comunicação, pensando que ele pode compensar aquele outro plano da transmissão. Mas, enfim, faço esta observação, não diminuindo o papel que, evidentemente, o espaço comunicativo terá que ter, porque a capacidade de estar na cena pública, de participar na cena pública, de construir a esfera pública e, portanto, de alguma forma, estar presente também naquilo que nós chamamos, por exemplo, a opinião pública, que é a opinião pública não é nem secular nem religiosa, é aquilo que for consoante os atores e as dinâmicas que nela participarem. E, portanto, a dinâmica eclesial, se lá estiver, participará na construção dessa esfera pública.